Agora vamos à nossa aula de história, cujo tema é Eu e os Outros. Cada um tem a sua cultura. O mundo em que vivemos é muito grande e cada parte do mundo tem um povo com uma cultura diferente. Cada região tem a sua forma de se expressar, de trabalhar, possuem crenças diferentes e têm um jeito diferente de se comunicar e de enxergar o mundo ao seu redor. Se dentro do nosso país nós temos costumes diferentes, imagina nas diferentes regiões do mundo. As diferenças particulares da expressão humana de cada região ou povo chamamos de cultura. Ou seja, cultura são todos os hábitos sociais, religiosos, culturais e artísticos de uma região. A cultura de um lugar são os acontecimentos e as pessoas que viveram e vivem nesse lugar. Todos os habitantes de uma região têm a sua contribuição para a cultura daquele local, inclusive as pessoas que não vivem mais lá. Vou mostrar agora alguns hábitos culturais de outras regiões. Por exemplo, no Japão, não é costume apertar as mãos das pessoas. Isso pode ser considerado uma ofensa, enquanto aqui no Brasil, apertar as mãos e até beijar o rosto das pessoas que conhecemos é super comum. Lá, usar máscaras é comum quando a pessoa está resfriada ou gripada. Aqui no Brasil, as pessoas só passaram a usar a máscara por causa do coronavírus. Nas escolas japonesas, os alunos limpam as áreas comuns. Já no Brasil e em outros países, existem funcionários para realizar a limpeza do ambiente. No interior de algumas cidades da Espanha, a maior parte dos comércios locais fecham no horário do almoço para a chamada siesta, que é o costume de dormir após as refeições. Já aqui no Brasil, o comércio sempre está aberto na hora do almoço. Esses são apenas alguns hábitos culturais nas diferentes regiões do mundo. Cada povo é diferente, por isso, não existe cultura boa ou cultura ruim, apenas existe a cultura que estamos habituados. Nós devemos respeitar a todos e a tudo à nossa volta, mesmo aquilo que a gente não conheça muito bem, pois cada cultura é importante. Vocês já pararam para pensar que os nossos hábitos também são diferentes e causam estranheza a outras pessoas? Então imaginem se essas pessoas nos tratarem mal só por sermos diferentes. Isso não é legal. Então, não devemos fazer a mesma coisa. O nosso país teve a influência de vários povos e culturas. Os portugueses que chegaram aqui em 1500, os negros que foram escravizados e chegaram ao Brasil para trabalhar, os indígenas que já viviam no país antes da chegada dos portugueses, e ainda vieram povos na fase da imigração após a abolição da escravatura, como os japoneses e italianos, e vários outros povos europeus. No início da colonização, as pessoas que mandavam aqui eram de origem europeia, e eles costumavam impor a sua cultura e os seus costumes aos povos brasileiros. A cultura trazida pelos negros era considerada um insulto e era anulada pelos portugueses, assim como a herança cultural dos indígenas, pois os europeus costumavam minimizar o espaço de outros povos não europeus na construção da cultura brasileira. Isso gerava preconceito e desigualdade social. Durante os anos, esse cenário foi mudando e as culturas, que eram vistas como minoria aqui no Brasil, começaram a ter o seu valor. Todas as pessoas são iguais e têm os mesmos valores, direitos e deveres. Então, não podemos dizer que somente um povo representa a expressão cultural do Brasil, pois nós somos muito diversos. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Agora é hora de pegar o livro e fazer as atividades. Vamos estudar! Tchau, tchau!